Olá, este é mais um episódio da playlist Ciência Espiritual e hoje nós vamos falar sobre uma espiritualidade de elite, uma espiritualidade muito ligada ao poder. Vamos conferir? No episódio número 66, que foi o episódio anterior, chamado Espiritualidade na Academia, uma aula aberta, eu falei sobre espiritualidade tóxica e afirmei que as religiões sempre se aliaram ao poder, de modo que a verdadeira espiritualidade universal acabou eclipsada pela sanha pelo poder ao longo de toda a história humana. E como várias pessoas me interpelaram sobre tal afirmação, então este episódio será uma resposta extensa a essa questão. E para ajudar nessa questão, eu vou usar trechos deste livro, que é muito conhecido por sinal, Campos de Sangue, Religião e a História da Violência, da conhecida escritora Karen Armstrong. Essa edição é de São Paulo, Companhia das Letras, 2016. A ideia de que a fé pode ser fonte de violência e intolerância vem crescendo nas últimas décadas, especialmente após o 11 de setembro. Mas seria essa uma visão precisa da realidade? Então, neste estudo, ao mesmo tempo necessário e compassivo, Karen Armstrong investiga as grandes tradições religiosas em busca de respostas. Assim, ela nos conduz a uma viagem que vai da pré-história aos dias atuais, passando por cristianismo, judaísmo e islamismo, além de budismo, hinduísmo, confucionismo e taoísmo, buscando não apenas exemplos circunspectos no tempo, como as cruzadas e os jihads, mas estudando também a história completa de cada uma dessas crenças. Armstrong parte das comunidades agrárias numa época em que a religião não era um assunto de foro íntimo, mas algo que permeava toda a sociedade. Nesse contexto, em que a religião andava de braços dados com o Estado, coube a ela legitimar a violência dos homens. Para a autora, todas as culturas religiosas ofereciam contrapesos a esse código guerreiro, e não foram poucos os profetas, místicos e sábios dessas comunidades que condenaram essa mesma violência e pregaram uma sociedade voltada à paz, à igualdade e à reconciliação. O que emerge é uma visão despida dos preconceitos que tanto obscurecem o debate. No momento em que tensões geopolíticas parecem prestes a transbordar, nunca foi tão urgente que as nações e comunidades religiosas cheguem a um entendimento mútuo, e nunca foi tão perigoso que hajam em desacordo e com desconfiança. Amparado na vasta erudição da autora e em seu compromisso com a promoção da empatia entre os povos, Campos de Sangue é um estudo essencial que mostra de uma vez por todas que a religião não é a causa dos nossos problemas. Bom, Karen Armstrong nasceu na Inglaterra e foi freira durante 7 anos. Ao deixar sua ordem, em 1969, bacharelou-se em literatura em Oxford. Lecionou literatura moderna na Universidade de Londres e atualmente, além de escritora, é destacada consultora e conferencista na área de religião comparada. Ela também já publicou os livros Jerusalém, 2000, Maomé, 2002, Breve História do Mito, 2005, Uma História de Deus, 2008. Mas o meu livro preferido dela se chama Buda, que é a história do Buda. A tese central de Karen Armstrong em Campos de Sangue, que nós vamos analisar essa tese ao longo deste vídeo, é o chamado mito da violência religiosa. O que ela quer dizer com isso? Seria para ela
a crença de que a separação da igreja e do Estado libertaria a sociedade da beligerância inerente à religião, ou seja, da ideia de que a religião é causadora de guerras e de violência. Segundo Karen Armstrong, isso teria começado com John Locke, né, que viveu no século XVII, e para ela, a violência sistêmica da nossa era industrializada e dos governos imperiais e autoritários não tem como motor a religião, mas os valores totalmente seculares do mercado. Eu faço uma análise parecida com ela, não em 100%, mas muito próximo, segundo a qual realmente as religiões, no início, pelo menos talvez nos seus criadores, tinham um real interesse de beneficiar a todos, os pobres, os sofredores e tudo mais, principalmente nos seus líderes, né, criadores ou aqueles que formularam as ideias iniciais. Porém, quando as religiões precisaram sobreviver e se expandir diante, inclusive, de oposições, elas fizeram o que os políticos fazem hoje em Brasília. Para conseguirem governar, eles fazem alianças espúrias. E aí dá no que vocês já sabem, né? Ou seja, muita falcatrua, muita violência, muita coisa obscura. E não falo só do cristianismo, não. Eu falo isso praticamente em todas as religiões. Todas as religiões. E isso, de certa forma, vai em contraposição ao objetivo original de qualquer religião ou espiritualidade, que é não só a transcendência, mas trazer ao ser humano um pouco mais de felicidade, de bem-estar, que seria, praticamente, eu diria, o ponto comum entre as religiões e as espiritualidades, né? Outras crenças não são comuns. Crença em Deus nem todas têm, em karma não tem em todas, em renascimento, reencarnação também não, e tantas outras, né? Em ressurreição também não. Mas a ideia de trazer um bem-estar para o ser humano nesta ou em outra vida é praticamente geral. Já nas primeiras páginas do seu livro, Karen Armstrong faz uma análise muito interessante do conceito de religião, que seria religião, e também sobre a origem da palavra religião, que sempre é motivo de polêmicas e de várias ideias e possibilidades diferentes para essa palavra, que a gente encontra até pela internet. Mas ela diz o seguinte: mesmo os que admitem que a religião não foi responsável por toda a violência e pelas guerras da raça humana, ainda asseguram seu caráter essencialmente beligerante. Eles afirmam que o monoteísmo é especialmente intolerante. Quando as pessoas acreditam que Deus está do seu lado, torna-se impossível transigir. Eles citam as cruzadas, a Inquisição e as guerras religiosas dos séculos XVI e XVII. Também apontam a recente avalanche de ataques terroristas cometidos em nome da religião para provar que o Islã é particularmente agressivo. Se mencionam a não violência budista, eles respondem que o budismo é uma filosofia secular, não é uma religião. Aqui chegamos ao cerne do problema. O budismo certamente não é uma religião da maneira como essa palavra tem sido compreendida no Ocidente desde os séculos XVII e XVIII. Mas a concepção ocidental moderna de religião é idiosincrática e excêntrica. Nenhuma outra tradição cultural tem nada comparável, e mesmo os cristãos europeus pré-modernos a teriam achado redutora e estranha. De fato, ela dificulta qualquer tentativa de pronunciamento sobre tendência à violência da religião. Para complicar ainda mais as coisas, há cerca de 50 anos ficou claro na academia que não existe um modo universal de definir religião. No Ocidente, vemos religião como um sistema coerente de crenças, instituições e rituais obrigatórios, centrados em um Deus sobrenatural, cuja prática é sobretudo privada e hermeticamente separada de todas as atividades seculares. Mas em outras línguas, o que traduzimos como religião quase invariavelmente se refere a algo maior, mais vago e mais abrangente. O árabe din significa todo um modo de vida. O sânscrito dharma também é um conceito total, intraduzível, que engloba a lei, a justiça, a moral e a vida social. O dicionário clássico de Oxford afirma enfaticamente: nenhuma palavra, nem em grego, nem em latim, corresponde a religião ou religioso em inglês. A ideia de religião como uma busca essencialmente pessoal e sistemática
estava ausente por completo na Grécia Antiga, no Japão, no Egito, na Mesopotâmia, no Irã, na China e na Índia. A Bíblia hebraica também não tem nenhum conceito abstrato de religião. E os rabinos do Talmud teriam achado impossível expressar o que para eles era a fé em uma única palavra ou mesmo em uma fórmula, já que o Talmud era construído justamente para pôr toda a vida humana no âmbito do sagrado. Inclusive, por causa disso, o que querem falar aqui é que eu digo que é uma grande diferença entre religião e espiritualidade. Religião talvez seja uma palavra difícil de definir porque se referiria a algo muito palpável, né? As religiões instituídas, por exemplo. Mas a palavra espiritualidade seria um sentimento humano, um desejo humano, uma tendência humana, e ela é bastante subjetiva em certo aspecto. Então não existe uma espiritualidade instituída. No máximo, religiões instituídas. Espiritualidade é algo muito particular do indivíduo, de certa forma. Enquanto que o termo religião fica muito mais aplicado a uma comunidade, a um grupo que tem uma ideia muito coesa, digamos assim, da sua própria prática, que nós chamamos de religiosa. Mas Karen Armstrong ainda fala o seguinte sobre a origem da palavra religião, né? As origens do latim religio são obscuras. Não era algo grande e objetivo, mas tinha conotações imprecisas de obrigação e de tabu. Dizer que a prática de um culto, a preservação de uma propriedade familiar, ou que manter um juramento era religio, para você significava que era uma obrigação sua fazer aquilo. A palavra adquiriu um significado novo e solene entre os primeiros teólogos cristãos, uma atitude de reverência em relação a Deus e ao universo como um todo. Então, de uma ideia original de uma prática a qual você se via obrigado por vários estamentos, né, do Estado, da comunidade, passou a ser uma espécie de atitude de reverência a Deus. Para Santo Agostinho, século 4 e 5 depois de Cristo, religio não era nem um sistema de rituais e doutrinas, nem uma tradição histórica institucionalizada, mas um encontro pessoal com a transcendência que chamamos de Deus, assim como o vínculo que nos une ao divino e ao próximo. Na Europa medieval, religio passou a se referir à vida monástica e distinguia o monge do padre secular, alguém que vivia e trabalhava no mundo, seculum. A única tradição de fé que se encaixa na noção ocidental moderna de religião como algo codificado e privado é o protestantismo cristão, o qual, como religião nesse sentido da palavra, é também um produto do início do período moderno. Nessa época, europeus e americanos tinham começado a separar religião e política porque presumiram de maneira não muito precisa que as disputas teológicas da Reforma tinham sido inteiramente responsáveis pela Guerra dos 30 Anos. A convicção de que a religião deve ser rigorosamente excluída da vida política tem sido vista como o mito da origem do Estado-nação soberano. Os filósofos e estadistas que criaram esse dogma acreditavam que voltariam a um estado de coisas mais satisfatório que tinha existido antes de os clérigos católicos ambiciosos terem misturado por completo dois domínios tão distintos. Mas, na verdade, a ideologia secular deles era uma inovação tão radical quanto a moderna economia de mercado que o Ocidente inventava simultaneamente. Aliás, até é bom a gente fazer uma relação histórica aqui entre o protestantismo e a origem do capitalismo, gente. Parece que eles estão intrincados na sua origem. Para não ocidentais, que não tinham passado por esse processo de modernização, ambas as inovações pareceriam não naturais e até incompreensíveis. O hábito de separar religião e política é hoje tão comum no Ocidente que é difícil para nós apreciar quanto os dois estiveram completamente ligados no passado. Nunca foi apenas uma questão de o Estado usar a religião. Os dois eram indivisíveis. Dissociá-los seria equivalente a extrair o gin de um coquetel. Então, no mundo pré-moderno, a religião permeava todos os aspectos da vida. Devemos entender que uma série de atividades hoje consideradas mundanas era vista como profundamente sagrada, pelos antigos. Por exemplo,
limpar florestas, caçar, jogar futebol, jogar dados, estudar astronomia, trabalhar no campo, criar estados, disputar cabos de guerra, planejar cidades, fazer comércio, ingerir bebidas fortes e, em especial, guerrear. Povos antigos teriam considerado impossível identificar onde acabava a religião e começava a política. Interessante esse ponto, né? Eu já falei isso algumas vezes em alguns vídeos, que em algumas comunidades ainda bastante antigas na sua formulação, tendem a fazer isso. A religião é envolvida com todos os aspectos da vida e não é possível dissociá-la. Hoje nós fazemos uma separação. Então, quando eu digo que as religiões, de certa forma, se misturaram com o poder, de certa forma, o que Karen Armstrong fala aqui corrobora o que eu digo. Ela dá a entender, então, que sim, se misturavam ao poder, porque o poder estava junto com todo esse processo, tudo numa coisa só. Por um lado, isso poderia ser bom e poderia ser muito ruim também, quando grupos diferentes se encontravam com visões religiosas diferentes, visões de mundo mesmo. A gente viu isso na invasão da América, quando os padres do Vaticano, simplesmente não compreendendo a visão espiritual dos nativos do continente americano, simplesmente acabaram com tudo, a ponto que nós não temos muito registro arqueológico hoje para estudá-los devidamente. Mas essa inseparabilidade é muito antiga. Num determinado trecho ela diz o seguinte sobre a Mesopotâmia, por exemplo. A religião sempre fora inseparável da política na Mesopotâmia. A cidade era viável porque alimentava os deuses e os servia. Sem dúvida, os oráculos desses deuses endossavam as campanhas, por exemplo, de Sargon. Seu filho e sucessor Naram-Sin, 2260 a 2223 a.C., que ampliou ainda mais o Império Acadiano, era conhecido como Deus de Acádia. Sendo uma cidade nova, Acádia não poderia ter sido fundada por um dos Anunnaki, os antigos deuses. Portanto, Naram-Sin autodeclarou-se mediador entre a aristocracia divina e seus súditos. Como veremos, então, era comum que imperadores agrários se deificassem dessa forma, e isso dava a eles um instrumento de propaganda capaz de justificar grandes reformas administrativas e econômicas. Como sempre, religião e política coexistiam. Os deuses serviam não apenas como alter ego do monarca, como também santificavam a violência estrutural necessária para a sobrevivência da civilização. Isso na antiga Mesopotâmia. Vocês veem algum paralelo aqui entre esses antigos mitos e reis míticos e mitos do Brasil moderno, que se acham enviados por Deus? Se vocês acham alguma semelhança, ela não é por acaso. Porque no mito moderno do Brasil também se invoca a religião, certa pureza religiosa, que na verdade é uma grande hipocrisia, porque nós sabemos que não é. Esse mito de quem eu estou falando, e vocês sabem de quem é, não tem nada de cristão, simplesmente usa a religião para se beneficiar politicamente. E assim tem sido, parece, desde a antiga Mesopotâmia. Mas falando um pouquinho agora do hinduísmo. O sistema de castas, por exemplo, é referendo do poder e do classismo ou elitismo da antiga Índia. Era uma forma de colocar as pessoas em certas caixinhas elitistas, e assim ter um certo controle social sobre todos. Esse sistema ainda, de certa forma, persiste culturalmente na Índia, ainda que proibido oficialmente, mas ainda influencia muito todo o sistema de preconceito social. E sobre isso, ela fala num dos capítulos. Cada classe, ou varna, tinha um dever sagrado, ou dharma, o dever de alguém. Ninguém podia desempenhar a tarefa designada para outra classe, ou casta, assim como uma estrela não podia abandonar seu caminho e usurpar a órbita de um planeta. A religião indiana sempre avalizou e moldou a violência estrutural e militar da sociedade. Mas no século VIII a.C., os renunciantes, ou sannyasin, empreenderam uma crítica disciplinada e devastadora dessa agressividade inerente, retirando-se da sociedade estabelecida para adotar um estilo de vida independente. A renúncia não era, como em geral se pensa no Ocidente, uma simples negação da vida.
Ao longo da história indiana, o ascetismo quase sempre teve uma dimensão política e muitas vezes se inspirou em uma reavaliação radical da sociedade. Inclusive é nesse contexto que o Buda existiu. Né? Com certeza foi o que ocorreu na planície do Ganges. O coração inquieto dos arianos fez com que Gilgamesh se cansasse da vida fixa, mas ao invés de sair de casa para combater e roubar, os renunciantes evitavam a agressão, não possuíam propriedade e mendigavam comida. Em torno de 500 a.C., eles tinham se tornado os principais agentes da mudança espiritual e uma afronta direta aos valores dos reinos agrários. Parte desse movimento era uma ramificação da Brahmacharya, a vida sagrada perseguida pelo estudante Brahmani, que passava anos com seu guru estudando os Vedas, mendigando humildemente seu pão e vivendo sozinho nas florestas tropicais por um determinado período. Em outros lugares do mundo, os arianos também viviam na natureza como etapa do treinamento militar, caçando alimento e aprendendo as artes da autossuficiência e da sobrevivência. Mas como o Dharma dos Brahmanes não incluía a violência, os Brahmacharin eram proibidos de caçar, de causar danos a animais ou de andar em bigas de guerra. Inclusive falando agora um pouco do budismo, nesse ambiente de renúncia, né, como uma contestação da sociedade violenta de então, que o Buda nasceu. Também se tornando um contestador, um renunciante, ou seja, ele era produto do seu tempo, de certa forma, em que muitos haviam abandonado as cidades, eles consideravam aquela violência incrivelmente tóxica, e muitos desses renunciantes iam para o fundo das florestas, onde não poderiam ser encontrados. Alguns, inclusive, morriam, né, devorados por feras. E o Buda, ao contrário, inclusive, estabeleceu a sua comunidade no limite entre a floresta e as cidades, de modo que eles pudessem estar dentro da floresta, ao abrigo, né, da civilização que era considerada violenta, agressiva, tóxica, mas também permitisse que aqueles membros dessa mesma civilização que quisessem se somar a este grupo da floresta pudessem fazê-lo. E eles mesmos, de vez em quando, pudessem ir às cidades fazerem as suas pregações. Então eles ficaram no limite, o caminho do meio mesmo, entre a floresta e a cidade. Literalmente isso que o budismo acabou sendo naquela época. Como diz Carrie Armstrong, a iluminação do Buda baseava-se no princípio de que viver moralmente era viver para os outros. Ao contrário de outros renunciantes que se retiravam da sociedade, os monges budistas recebiam ordens de voltar ao mundo e ajudar os outros a se libertar da dor. Vão agora, ele disse aos primeiros discípulos, e viajem em nome do bem-estar e da felicidade das pessoas por compaixão pelo mundo, para benefício, bem-estar e felicidade de deuses e homens. Ao invés de simplesmente evitar a violência, o budismo exigia um esforço positivo para amenizar o sofrimento e aumentar a felicidade do mundo inteiro. Então, nesse sentido, tanto budistas quanto jainistas causaram impacto na nova sociedade urbanizada do norte da Índia, porque eram sensíveis às dificuldades da mudança social. Eles davam condições para que os indivíduos declarassem independência dos grandes reinos agrários, como as repúblicas tribais haviam feito. Assim como os ambiciosos Vaishyas e Shudras, os budistas e jainistas eram pessoas que dependiam exclusivamente dos próprios méritos, reconstruindo-se em um nível psicológico profundo para dar forma a uma humanidade mais empática. Todos eles também estavam em sintonia com o novo ethos comercial. Dada a absoluta rejeição à violência, os jainistas não podiam trabalhar na agricultura, pois isso implicava matar criaturas. Portanto, eles se voltaram para o comércio e se destacaram nas novas comunidades de mercadores. O budismo não exigia metafísicas complexas ou rituais elaborados e misteriosos. Pelo contrário, se baseava em princípios racionais, lógicos e na experiência empírica da classe mercantil. Além disso, os budistas e jainistas eram pragmáticos e realistas. Eles não esperavam que todos se tornassem monges, mas incentivavam discípulos laicos a seguir os ensinamentos até onde pudessem. Assim, essas espiritualidades não apenas se infiltravam na vida convencional, como também passavam a influenciar a classe dominante. E aí que está a questão, né, antes de passar mais adiante, que
tanto o que nós chamamos de hinduísmo, que na verdade são várias práticas distintas como o budismo, com o tempo também precisaram de alguma forma se unir ou estarem indissociáveis do poder. Mas nós temos que entender que o poder, do ponto de vista político, ele muda rapidamente ao longo do tempo, né? E aí isso explica muitas das mudanças, né, em momentos mais agressivos e menos agressivos na história das religiões. Porque, de alguma forma, os acordos que são feitos são cada um da natureza do seu tempo. Inclusive, ela fala do dilema de Ashoka, né? Um grande rei budista que tentou estabelecer uma espécie de paz universal, a ponto de talvez alguns o terem confundido com o Maitreya, que era esperado, ou um Kalki-avatar, alguma coisa assim. Mas, na verdade, na cabeça dele, quanto maior fosse o exército que pudesse, de certa forma, impor uma paz, melhor seria para o Dharma. E nós sabemos que isso não é a melhor forma de se fazer uma democracia próspera, né, gente? Uma espécie de imposição. Aliás, muitos fundamentalistas, nacionalistas e todo tipo de negacionista hoje pensam algo parecido. Eles querem, supostamente, propor uma nação mais próspera e feliz através de contenções. E o pior ainda, se essas contenções pelo menos fossem um processo legítimo, poderíamos até analisá-lo um pouco mais. Mas como geralmente são processos hipócritas, ou seja, isso só vale para os outros e não para quem propõe, aí realmente já mostra o quanto isso é falacioso na sua origem, né? Ou seja, uma elite impõe para um grupo maior determinado comportamento, mas essa mesma elite não se comporta como exige dos outros. E por isso eu falo de uma espiritualidade de elite, que é uma espiritualidade, na verdade, hipócrita. Aliás, quando vamos falar em hipocrisia, então vamos agora falar um pouquinho dessa espiritualidade de elite nas religiões do livro. O que são religiões do livro? As religiões abraâmicas, né? Que aceitam o livro, a Torá, como uma fonte de inspiração divina. Então falamos do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Falando exatamente sobre isso, Karen Armstrong demonstra no seu livro que, por exemplo, o Deus, né, do cristianismo, do judaísmo e até do islamismo, originalmente sendo uma espécie de Deus tribal, depois foi transformado, por conta de uma teologia muito elástica, né, em um Deus absoluto e universal. Isso eu falei no meu livro do Israel. Israel Finkelstein falou também no seu livro, né, A Bíblia Desenterrada, do qual já fizemos um vídeo aqui. E ela diz o seguinte: mais tarde, né, ao longo da história, judeus, cristãos e muçulmanos tornariam o Deus bíblico um símbolo de transcendência absoluta semelhante ao Brahman ou ao Nirvana. No Pentateuco, porém, Yahvé é um deus da guerra similar a Indra ou a Marduk, mas com uma diferença significativa. Como Indra, Yahvé combatera dragões para pôr ordem no universo, com destaque para um monstro marinho chamado Leviatã. No Pentateuco, todavia, ele luta contra impérios terrenos para estabelecer um povo mais do que um cosmos. Além disso, Yahvé é o inimigo intransigente da civilização agrária. A história da Torre de Babel é uma crítica levemente velada à Babilônia. Iludidos por fantasias de conquistar o mundo, seus governantes desejavam que a humanidade inteira vivesse em um único estado com uma língua comum. E acreditavam que o zigurate de sua torre alcançava o céu. Furioso com essa húbris imperial, Yahvé reduziu todo o edifício político à confusão, Babel, em hebraico. Imediatamente depois do incidente, ele ordenou a Abraão que deixasse Ur, na Caldeia, nessa época uma das mais importantes cidades-estados da Mesopotâmia. Yahvé insistia que os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, trocassem a tirania estratificada da vida urbana pela liberdade e igualdade da vida pastoril. Mas o plano tinha problemas. Muitas vezes a terra escolhida por Yahvé para os patriarcas era incapaz de sustentá-los. Esse era o dilema hebraico. Yahvé insistia para seu povo abandonar o estado agrário, mas sempre que tentavam, eles descobriam que não conseguiam viver sem ele. Para fugir da fome, Abraão precisou procurar refúgio temporário no Egito.
Seu filho Isaque abandonou a vida pastoril e passou a cultivar a terra em um período de escassez, mas foi tão bem sucedido que reis predadores da região o atacaram. Finalmente, quando a fome prevaleceu em todas as terras, Jacó foi forçado a mandar 10 de seus filhos ao Egito para comprar grãos. Para seu espanto, eles encontraram o irmão perdido havia muito tempo, José, na corte do faraó. Mas a gente já diz, Yahvé selou seu pacto com Israel no Monte Sinai. As fontes mais antigas do século 8 a.C. não mencionam que Moisés recebera os 10 mandamentos nessa ocasião. No lugar disso, retratam Moisés e os anciãos de Israel vivendo uma teofania no topo do Sinai, durante o qual viram Deus e compartilharam uma refeição sagrada. As tábuas de pedra que Moisés recebeu, escritas pelo dedo de Deus, provavelmente foram gravadas com instruções de Yahvé para a construção e enfeite do tabernáculo em que ele habitaria com Israel no deserto. Os 10 mandamentos seriam incluídos na história mais tarde por reformadores do século 7 a.C., que, como vemos então, também foram responsáveis por algumas das passagens mais violentas da Bíblia hebraica. E aí vem um trecho que eu considero muito interessante dentro do livro de Kerry Armstrong, que inclusive é o parágrafo seguinte a este último que eu li, que diz o seguinte, na página 122 do livro. Após a morte de Moisés, coube a Josué conquistar a terra prometida. O livro bíblico de Josué ainda contém material antigo, mas foi radicalmente revisado pelos mesmos reformadores que o interpretaram à luz de sua teologia peculiarmente xenofóbica. Eles dão a impressão de que, agindo por ordem de Yahvé, Josué massacrou toda a população de Canaã e destruiu suas cidades. No entanto, não apenas não há provas arqueológicas dessa destruição em massa, como o próprio texto bíblico admite que os israelitas coexistiram com cananitas por séculos, casaram entre si e que grandes extensões de terra continuaram nas mãos dos cananitas. O livro de Israel Finkelstein fala disso também. Com base no trabalho dos reformadores, com frequência afirma-se que o monoteísmo, a crença em um único Deus, levou os israelitas à violência. Presume-se que a negação de outros deuses revela uma intolerância fanática inexistente na generosa pluralidade pagã. Mas os israelitas ainda não eram monoteístas e não o seriam até o século VI a.C. Na verdade, tanto a Bíblia quanto os indícios arqueológicos sugerem que as crenças e as práticas da maior parte dos primeiros israelitas pouco diferiam das de seus vizinhos cananitas. De fato, há poucas afirmações inequivocadamente monoteístas da Bíblia hebraica. Inclusive, a primeira versão dos 10 mandamentos, apresentada pelos reformadores, toma como certa a existência de deidades rivais e simplesmente proíbe Israel de os adorar. Não terás outros deuses diante de mim. Então veja que antes do século VI a.C., o monoteísmo de fato não existia. Todo o monoteísmo apresentado no texto, no contexto histórico anterior ao século VI a.C., é um texto construído do século VI a.C. em diante. Vejam que interessante essa questão. O texto foi totalmente maquiado para parecer que havia o monoteísmo antes desta época, quando na verdade não. Israelitas eram como os cananitas, totalmente politeístas. Até rimou, gente. Aí ela fala basicamente sobre o sectarismo que vem a partir de Judá, quando diz o seguinte: então, na Judá do século VII a.C., reformadores que sonhavam com a independência, mas que temiam a agressão de grandes forças imperiais, levaram ao culto de Yahvé a um sectarismo inédito. Durante a construção do templo, o sumo sacerdote, um dos principais reformadores, fez uma descoberta importante. Achei o livro da lei, Sefer Torah, na casa do Senhor. Ele anunciou. Nesse momento não havia tradição de um texto escrito dado no Monte Sinai. Ninguém falava nisso. Na verdade, até o século 8 a.C., ler e escrever tinham papéis secundários na vida religiosa de Israel. Nas tradições bíblicas antigas, Moisés transmitia os ensinamentos de Yahvé oralmente. Aliás, como diz a Cabala, né? No entanto, os reformadores afirmavam que o rolo descoberto fora ditado a Moisés pelo próprio Yahvé. Eis um texto produzido, que não é de Moisés com toda certeza, né?
Nada do Pentateuco é de Moisés. Tragicamente, esse precioso documento se perdeu, mas uma vez recuperada essa segunda lei, em grego Deuteronomium, que complementava os ensinamentos verbais de Yahvé no Monte Sinai, o povo de Judá podia recomeçar e talvez salvar sua nação da destruição total. Aliás, toda essa maquiagem, essa produção fraudulenta desse texto, Israel Finkelstein fala no seu livro A Bíblia Desenterrada com muitos detalhes arqueológicos, muito mais do que a própria Karen Armstrong. Como o passado era uma autoridade no Estado agrário, quem defendia uma ideia inovadora normalmente a atribuía a uma figura icônica da história. Os reformadores acreditavam que, nessa época de graves perigos, falavam por Moisés e difundiam os ensinamentos do discurso que levaram Moisés a fazer, pouco antes de sua morte, no livro do Deuteronômio. Esses reformadores insistiam pela primeira vez que Yahvé exigia devoção exclusiva. Antes não se falava nisso. Ouve, ó Israel, Moisés diz a seu povo, Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé. Ele não só proibira enfaticamente aos israelitas a adoração a qualquer outro Deus, mas também ordenara que retirassem os povos nativos da terra prometida. Outra coisa falaciosa, gente, muito falaciosa. E aí, inclusive, Israel Finkelstein, ele fala sobre o rei Josias, que foi o responsável por essa maquiagem toda, muito claramente no seu livro. Eu falo um pouquinho disso também no vídeo sobre a Bíblia Desenterrada, né? Que vai estar aqui. Inclusive eu vou colocar ele na tela final desse vídeo para que vocês possam assistir em sequência desse episódio aqui, se vocês quiserem entenderem um pouco mais do contexto do que eu estou falando nesse vídeo aqui. Atentem lá no final. E aí, vindo para o cristianismo, num dado momento, Karen Armstrong avalia a relação de Jesus ou da sua doutrina religiosa com a violência. E ela diz o seguinte: não é fácil avaliar a atitude de Jesus em relação à violência, mas não há indícios de que ele planejasse uma insurreição militar. Ele proibiu seus discípulos de machucar os demais e de retaliar de maneira agressiva. Não resistiu à prisão e repreendeu um discípulo por cortar a orelha do funcionário do sumo sacerdote. Mas sabia ser verbalmente ofensivo, criticava duramente os ricos, ridicularizava os escribas e fariseus trabalhando como funcionários e invocava a vingança de Deus contra as aldeias que rejeitavam seus discípulos. Aliás, como eu já falei em algum outro vídeo, ele chamava essa gente de filhos de uma víbora, né? Ou raça de víboras também. As víboras eram as prostitutas naquela época, então eles eram filhos das prostitutas, né, cujo símbolo eram as víboras. Então dá para ver que tipo de palavrão ele estava usando para esses fariseus e outros, né, que o atacavam e que eram os famosos vendilhões do templo no final da história. Né? Continua ela. Como vimos, os judeus camponeses da Palestina tinham uma tradição de oposição não violenta ao governo imperial. E Jesus sabia que qualquer confronto com a classe dominante, fosse judaica ou romana, ele fazia distinção entre elas, né, seria perigoso. Qualquer discípulo, ele alertava, devia estar pronto para tomar sua cruz a cada dia. Parece que, como Judas da Galileia, Jesus confiara na intervenção de Deus. Mas aí, intervenção de Deus, mas Jesus era Deus? Ou era apenas o Filho de Deus? Como é que funciona isso? Ela deixa bem claro mais adiante. Na Ásia Menor, várias comunidades judaico-cristãs ligadas em sua origem a João, apóstolo de Jesus, desenvolveram uma visão diferente de Jesus. Paulo e os sinóticos nunca viram Jesus como Deus. A própria ideia horrorizaria Paulo, que antes de sua conversão fora um fariseu excepcionalmente meticuloso. Todos usavam o termo Filho de Deus, no sentido judaico convencional. Jesus era um ser humano comum, designado por Deus para uma tarefa especial. Nesse sentido, como diz o próprio islamismo, Jesus era um profeta. Mesmo em estado exaltado, para Paulo havia sempre uma distinção clara entre Jesus, Kyrios Christos, e Deus, seu Pai. Né? O autor do quarto evangelho, no entanto, retratava Jesus como um ser cósmico, né? No caso de João, né? Verbo, Logos eterno de Deus.
que existira com ele antes do princípio dos tempos. Essa alta cristologia parece ter separado o grupo de outras comunidades judaico-cristãs. Seus escritos, com um simbolismo privado, se destinavam aos internos e eram incompreensíveis para os que não pertenciam ao grupo. No quarto evangelho, Jesus frequentemente desconcerta a audiência com observações enigmáticas. Para os chamados cristãos joaninos, ter a visão correta sobre Jesus parecia mais importante do que trabalhar pela vinda do reino. Eles também tinham uma ética do amor, mas era reservada apenas aos membros do grupo. Eles davam as costas para o mundo, condenando os desertores como anticristos e filhos do diabo. Desprezados e incompreendidos, eles desenvolveram uma visão dualista de um mundo polarizado entre luz e trevas, bem e mal, vida e morte. Isso vem lá do maniqueísmo, gente. Sua escritura mais extrema era o livro do Apocalipse, provavelmente escrito enquanto os judeus da Palestina lutavam desesperadamente contra o Império Romano. Tanto que, como eu já contei num vídeo, na época do meu segundo grau ainda, uma freira que estudava teologia afirmou para mim, para toda a minha turma, minha sala de aula, que o livro bíblico de Apocalipse não se refere ao fim do mundo vindouro, mas simplesmente à queda do Império Romano. Ela afirmou isso com todas as letras. Isso lá pelos idos de 87, mais ou menos, né? Karen Armstrong afirma categoricamente na página 162 do seu livro que no século III o cristianismo se tornou uma força que era preciso levar em conta. Ainda não se sabe exatamente como isso ocorreu. Por quê? Porque a história do cristianismo é uma grande falácia, uma colcha de retalhos, uma mistura de fatos históricos com coisas inventadas, com pseudo-verdades, com verdades plantadas e assim vai. É uma coisa muito complexa e que, por causa disso, é muito difícil se traçar uma história verdadeira de todo o cristianismo. E na página 164, ela diz assim, que cada um dos evangelhos sinóticos tinha uma interpretação própria de Jesus. E os joaninos também eram diferentes. Além disso, havia uma série de outros evangelhos circulando. Nós sabemos isso pelos apócrifos, né? Quem estudou apócrifos sabe do que eu estou falando. Quando os cristãos finalmente estabeleceram um cânone das Escrituras, entre o século IV e VI, várias visões foram incluídas lado a lado. Por isso há contradições quando nós analisamos todo o Novo Testamento a partir disso que ela acaba de dizer. E ainda mais adiante, na página 169, ela diz: ao criar um cristianismo imperial e batizar o latrocínio de Roma, Eusébio, bispo Eusébio, subverteu completamente a mensagem original de Jesus. A conversão de Constantino era claramente um golpe. Vejam só que interessante o que ela coloca aqui. E aí dá para ver realmente que tudo foi uma grande manipulação, gente, uma grande manipulação. Tanto que ela diz, o cristianismo não era ainda a religião oficial do império, mas pelo menos fora reconhecido pela lei romana. Agora a igreja tinha autorização para ter propriedades, construir basílicas e igrejas e contribuir para a vida pública. E aí nem precisamos ir mais além, porque obviamente, né, foi aí que a igreja, o cristianismo a partir da igreja, se vendeu ao poder, e aí entra dentro da história da espiritualidade de elite que eu falo aqui. Então ela passou a, de certa forma, sempre colocar os poderosos de poder em primeiro lugar e o povo em segundo. Sempre que havia uma oposição, né, uma espécie de impasse entre o povo e o poder, obviamente que a igreja ficava, e ainda até hoje fica, do lado do poder. Não só a igreja, praticamente todas as religiões instituídas, gente. Não, vamos ser bem sinceros quanto a isso. A situação do Brasil hoje revela exatamente isso. E sobre o islamismo, a mais recente das religiões abraâmicas, ela fala o seguinte: a mensagem fundamental do Alcorão não era a de uma doutrina abstrusa qualquer, como as que dividiram Bizâncio, mas um simples lembrete sobre o que constituía uma sociedade justa, portanto, uma provocação à violência estrutural iniciada em Meca. Era errado construir uma fortuna privada. O certo era compartilhar a riqueza com pobres e vulneráveis, que deviam ser tratados com equidade e respeito. É aquilo que eu falei desde o início. As religiões tinham, nas suas origens, ideias como essas,
só que depois se venderam ao poder. Aliás, ideias como essas, né, que são consideradas comunismo hoje em dia pelos falsos religiosos que nós temos por aí. Mas continuando, Karen, os muçulmanos formavam uma ummah, ou comunidade, uma alternativa à ganância e à injustiça sistêmica do capitalismo de Meca. Mais tarde, a religião dos seguidores de Maomé seria chamada de Islam, por exigir que todos os indivíduos se submetessem a Allah. O muçulmano era simplesmente um homem ou uma mulher que tinha aceitado essa submissão. De início, porém, a nova fé foi chamada de Tazakah, o que, grosseiramente, pode ser traduzido por purificação. Veja que interessante isso. E aí se pode perguntar, tá, e a violência que aparece no Alcorão? O que se pode falar sobre isso? Na Bíblia também aparece, né, gente? Ela diz, não há um ensinamento unívoco ou sistemático no Alcorão sobre violência militar. Às vezes Deus exige paciência e moderação ao invés de combate. Às vezes dá permissão para a guerra de defesa e condena agressões. Mas também solicita um ataque ofensivo dentro de certos limites e ocasionalmente essas restrições são suspensas. Em algumas passagens, os muçulmanos recebem instruções para viver em paz com as pessoas do livro, né? Judeus e cristãos. Em outras, exige-se que os subjuguem. Essas instruções contraditórias ocorrem em todo o Alcorão e os muçulmanos desenvolveram duas estratégias de exegese para racionalizá-las. A primeira ligava cada versículo a um evento histórico da vida de Maomé e usava esse contexto para estabelecer um princípio geral. No entanto, como o texto a que temos acesso não apresenta as revelações cronologicamente, os primeiros estudiosos consideraram difícil determinar essas asbab al-nuzal, ocasiões de revelação. A segunda estratégia era anular versículos. Estudiosos afirmavam que enquanto Omar ainda lutava pela sobrevivência, Deus só podia dar aos muçulmanos soluções temporárias para suas dificuldades, mas depois de o Islã sair vitorioso, ele pôde dar ordens permanentes. Assim, as revelações posteriores, algumas das quais pedem guerras irrestritas, eram as palavras definitivas de Deus e revogavam as orientações anteriores mais tolerantes. Ou seja, a gente escolham a interpretação de vocês e decidam se vocês vão agir com paz ou com guerra, né? Isso vale para a Bíblia também. Os cristãos que tendem a interpretar com muito mais força passagens do Antigo Testamento, né, muitos protestantes, tendem a ser muito mais agressivos contra minorias, contra aquilo que eles consideram antibíblico, do que aqueles que dão mais ênfase ao próprio Novo Testamento nas suas análises. E sobre isso tem várias passagens da Karen Armstrong falando sobre o fundamentalismo. Ela diz assim, o fundamentalismo muçulmano com frequência tem, embora nem sempre, vale lembrar, degenerado em agressão física. Isso não se deve ao Islã ser constitutivamente mais inclinado à violência do que o cristianismo protestante, mas ao fato de os muçulmanos terem tido uma iniciação muito mais difícil na modernidade. Realmente é verdade isso. No entanto, durante os primeiros 20 anos do Estado de Israel, seus líderes foram agressivamente laicos e a violência imposta aos palestinos, as guerras contra os vizinhos e a resposta palestina ocorreram não por motivos religiosos, mas por um nacionalismo secular. Aí ela diz que o pecado constante do nacionalismo secular é sua incapacidade de tolerar minorias. Muito interessante isso. E ela ainda diz, o Islã, insistia Abu al-Maududi, que nasceu em 1913 e morreu em 1979, o fundador do movimento Jamaat-e-Islami, que se opunha a um Estado secular independente na Índia, né? Então esse Maududi insistia que o Islã não era uma religião ao estilo ocidental separada da política. Aqui ele concordava inteiramente, por exemplo, com Gandhi. Em vez disso, o Islã era uma din, um modo de vida completo que precisava incluir as atividades econômicas, sociais e políticas e não só as ritualizadas. O problema, gente, disso na vida moderna é que ela praticamente obriga, quando a religião entra na política dessa forma, a que toda a população de um determinado país entre nesses estamentos, nessas relações econômicas, sociais e políticas e ritualizadas também dentro de uma determinada fé. Por isso que eu me oponho a esse tipo de coisa.
E realmente acabam adotando a posição de que a espiritualidade é individual, é de foro íntimo. A religião, ainda que organizada, tudo bem, como eu disse já em livro, em outros vídeos, está com seus dias contados, enquanto ela exista, tudo bem, mas que ela fique no seu lugar. Que não obrigue outros, né, a seguirem as suas regras. Até porque nós temos muitas religiões no mundo e muitas formas de prática espiritual. Isso, hoje em dia, mais do que nunca, torna impossível um processo em que a religião interfira em todos os níveis da vida humana, porque essas interferências vão se contradizer entre si. Por exemplo, num país como o Brasil, que tem praticantes de várias religiões. Teremos que decidir uma para ser a dominante. Isso não é adequado nos dias de hoje. Nem na Europa medieval, que impunha só uma religião para todos, o cristianismo, nem no Brasil atual, nem no Tibete antes da invasão pela China, nem no Tibete pós-exílico, que diz então que todos devem praticar o Dharma, seria o ideal, os reinos dármicos que se falava antigamente. Tudo isso, gente, já foi, é um outro momento da humanidade. Isso é um ponto que a gente não pode nunca esquecer, né? Mas eu concordo com uma frase que Karen Armstrong fala na página 378 do seu livro: como inspiração para o terrorismo, porém, o nacionalismo tem sido mais produtivo do que a religião. E hoje no Brasil nós temos toda a prova disso. Mas nós temos essa espiritualidade de elite, né, que de certa forma se locupleta através do poder e é totalmente hipócrita. Vamos dar alguns exemplinhos aqui bem modernos, né? No caso do espiritismo e do espiritualismo, aqui principalmente no Brasil, aquela noção da baixa vibração dos mortos por Covid. Quem foi é porque tinha que ir, porque Deus quis, porque foram mandados para um, sei lá, um planeta de limpeza, porque é uma limpeza planetária e toda essa balela que eu até já critiquei em vídeos e em lives, né, gente? Gente que faz isso se considera de alta vibração, que vai para um nível mais elevado, se considera superior? Não, essa gente geralmente é hipócrita. Quem tem Deus não morre de Covid, dizem os evangélicos neopentecostais. Não todos, tá, gente? Vamos ser bem honestos aqui. Muitos, mas não todos. É uma outra bobagem, né, gente? A gente sabe que não é assim. Tivemos o caso de vários evangélicos e pastores, inclusive, que não só foram atacados pela Covid, né, como morreram. Ou seja, então, não tinham Deus no coração deles? Vemos até um neo-xamanismo e ayahuasqueiros de direita, como eu digo, aqueles lá que, né, usam cannabis, usam essas substâncias e apoiaram um governo que quer proibir eles de fazer isso. Quer proibir o tempo todo. A gente vê até na CPI da pandemia lá um senador falando contra a maconha e outras coisas, por exemplo. Mas esse pessoal aí, muitos votaram nesse governo, nesse desgoverno que está aí. Olha que grande contradição, né, gente, que tiro no pé. E ainda temos como último exemplo de uma espiritualidade de elite moderna, aquela espiritualidade New Age, Namastê, Gratiluz, Jovem Místico, pura espiritualidade tóxica, porque espiritualidade de elite é sempre espiritualidade tóxica, gente, não vamos ter outra definição aí. E aí, para encerrar esse vídeo, eu vou ler 2 parágrafos do livro de Karen Armstrong, que na verdade estão já no final do seu livro, que eu acho que fica como reflexão para vocês. John Locke acreditava que a separação entre igreja e Estado era a chave para a paz, mas o Estado-nação passou longe de ter aversão à guerra. O problema não está em uma atividade multifacetada que chamamos de religião, mas na violência incrustada em nossa natureza humana e na natureza do Estado, que desde o início exigiu uma submissão à força de pelo menos 90% da população. Concordo plenamente com ela, só que num dado momento a união entre a religião e esse Estado foi tal que hoje é inseparável, inclusive na parte pérfida do processo. Como a Ashoka descobriu, mesmo se um governante evitasse a agressão estatal, era impossível desmantelar o exército. O Mahabharata lamentou o dilema do rei guerreiro fadado a uma vida de guerra. Os chineses perceberam muito cedo que certa quantidade de força era essencial para a vida civilizada. O antigo Israel tentou inicialmente escapar do estado agrário,
Mas logo os israelitas descobriram que, por mais que odiassem a exploração e a crueldade da civilização urbana, não conseguiam viver sem ela. Eles também se tornaram como todas as nações. Jesus pregou um reino inclusivo e de compaixão que desafiava o ethos imperial e recebeu como paga a crucificação. A Ummah muçulmana começou como uma alternativa à injustiça jahili da Meca comercial, mas inevitavelmente acabou se tornando um império, já que uma monarquia absoluta era o melhor modo e talvez o único de manter a paz. Ou seja, fica bem claro aqui no que ela está dizendo que as religiões se venderam ao poder, mesmo, como eu afirmei desde o início do vídeo. Historiadores militares modernos concordam que sem exércitos profissionais e responsáveis, a sociedade humana ou teria permanecido em um estado primitivo ou degenerado em hordas que guerreariam incessantemente. Antes da criação do Estado-nação, as pessoas pensavam sobre política de um modo religioso. O Império de Constantino mostrou o que aconteceria quando uma tradição originalmente pacífica se tornava muito próxima do governo. Os imperadores garantiram a Pax Christiana tão violentamente quanto seus antecessores pagãos impuseram a Pax Romana. As cruzadas foram inspiradas por uma paixão religiosa, mas também foram profundamente políticas. O Papa Urbano II deixou os cavaleiros da cristandade à solta no mundo muçulmano para ampliar o poder da Igreja no Oriente para criar uma monarquia papal que controlaria a Europa cristã. A Inquisição foi uma tentativa profundamente equivocada de garantir a ordem interna na Espanha depois de uma guerra civil que dividiu o país. As guerras de religião e a Guerra dos 30 Anos foram permeadas por disputas sectárias da Reforma, mas também se tratava das dores do parto do Estado-nação moderno. Então, recomendo para vocês este livro, Campos de Sangue, Religião e a História da Violência, Karen Armstrong. Muito interessante. Espero que tenham gostado das reflexões desse vídeo. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem. Compartilhem o canal também, se inscrevam no canal, se puderem se tornar membros, se tornem membros. Se quiserem fazer um Pix para contribuir com qualquer valor para que o canal possa continuar existindo e ampliando ainda mais o seu trabalho, sua pesquisa e tudo mais, agradeço a todos vocês. E na próxima semana nós retornaremos com algum vídeo, algum tema muito interessante para vocês. Então, até lá!